Hora certa aqui na PAN, 10h27. Repita. 10h27. Olha, em entrevista ontem aqui no Jornal da Manhã, o deputado federal Reginaldo Lopes informou que a reforma tributária proposta pelo Ministério da Fazenda deve ser votada antes do dia 15 de junho. O texto ainda gera algumas dúvidas dentro e fora do Congresso, principalmente em relação ao impacto nos preços como dos combustíveis. E a gente conversa agora com o advogado especialista em mercado financeiro, Francisco Neto, para esclarecer um pouco mais sobre os impactos da reforma. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade. Tuas ordens, esse é um tema bastante, importante aí. Vamos ver o que a gente pode esclarecer para os nossos ouvintes. Pois é, a gente fala, doutor, a gente fala sobre a reforma tributária há muitos anos, há décadas talvez, desde a Constituinte de 88, o Brasil discute um modelo que simplifique o pagamento dos impostos. E eu começo perguntando para o senhor, ainda há dúvidas sobre qual projeto que o governo efetivamente quer para aprovação no Congresso Nacional? Existem inúmeras propostas, como a própria PEC do agora secretário Bernardo Api, tramitando no Congresso Nacional. Eu pergunto, será que é possível que tenhamos uma reforma tributária ampla com a simplificação, ou mais uma vez teremos uma reforma fatiada, dividida em alguns setores e alguns principais pontos de discussão? O que o senhor acredita pessoalmente? Pois é, nos últimos dias, eu acho que avançou bastante, as discussões avançaram bastante, no sentido de criar uma reforma ampla, Ou seja, os governadores, prefeitos também, principalmente das cidades, dos municípios menores, junto com o governo federal, eu acho que criou uma boa conversa nesse sentido e que eu acho que temos aí uma grande esperança de fazer uma reforma realmente abrangente, Quanto ao modelo, o que a gente tem visto é uma junção, da chamada IPEC 110 e da PEC 45, ou seja, usando esses dois modelos que são muito parecidos, aquela questão justamente de simplificar o nosso arcabouço aí fiscal. Até para se ter uma ideia, recentemente, isso, já é divulgado, mas recentemente no G20, no estudo G20, demonstra que aqui no Brasil as empresas demoram média 1.500 horas para cumprir suas obrigações tributárias, enquanto a Argentina, por exemplo, você fala em 312 horas, Itália 238, ou seja, há um consenso de que é necessário essa simplificação de modelo tributário de forma que o Brasil consiga atingir um crescimento econômico e está alinhado com as melhores práticas aí ao redor do mundo, das grandes economias, O modelo proposto hoje não é vamos dizer, uma invenção brasileira, um modelo que vem já há bastante tempo sendo usado na Europa, em outros países também do mundo, e com isso a ideia realmente é simplificar. Então, voltando à pergunta com relação, a minha esperança é que realmente seja adotado esse modelo, o chamado modelo do Imposto sobre Valor Agregado, do IVA, e com isso a gente consiga realmente atingir esse objetivo já há anos que vem sendo discutido. Logicamente que ainda existem outros pontos. Não é simples, Vamos ver como é que no próximo dia 6 aí que está sendo projetada a apresentação do texto da PEC, então, mas tudo caminha até pelo próprio Bernardo Api para uma proposta mais ampla realmente, unindo as duas propostas, a PEC 45 e a 110. Doutor, há algum risco de aumento na carga tributária? Então, essa é a grande questão hoje, inclusive, que está sendo discutida. Certos setores, como quando a gente fala em IVA, Imposto de Valor Agregado, o que acontece? Você tiraria aquela cumulatividade que hoje existe, você vai pagando imposto em cascata ao longo da cadeia de produção. Então, com o IVA, você acaba com isso. Você só vai pagar o imposto em cima daquilo que cada etapa de produção vai agregando aquele produto. Então, na indústria, passa para outra indústria de transformação, depois vai para o distribuidor, o comerciante, o consumidor final. Cada etapa dessas você vai agregando ali um custo e só vai ser tributado em cima desse custo. Com isso, logicamente, setores onde você tem
o uso de mais insumo, né, para esse produto, ou seja, indústria de transformação, isso acontece, você tem um valor importante de insumos agregados, né? Nesse caso, você vai ter muito provavelmente uma diminuição, né? Tudo indica diminuição da carga tributária. Mas, por exemplo, para o setor de serviços, onde basicamente não tem tanto valor agregado, né? Os valores que o custo, né? Dessa prestação de serviço está muito ligado, por exemplo, à folha de pagamentos. Com isso, a gente muito provavelmente terá um aumento de carga tributária. E aí a discussão está justamente nesse sentido agora, né? Eu acho que é a grande questão, que alíquotas usarem, se determinados setores você terá um tratamento diferenciado. A ideia é que isso não aconteça de uma forma muito reduzida, justamente para que a gente não retorne a esse sistema hoje tão complexo. Então, a ideia é que isso, logicamente, seja contemplado, mas de uma forma bastante reduzida. Então, ou o uso de alíquotas diferentes, enfim, existe uma discussão, né? Se você pode usar o chamado IVA, que chama IVA dual, né? Ou seja, IVA onde você tem a substituição dos tributos federais por um IVA e tributos estaduais e municipais para outro IVA. E aí, com isso, também você conseguiria regular, vamos chamar assim, né, essa carga tributária. Mas existem projeções, né, de aumento de até 70%. Né? Algumas associações, enfim, sindicatos têm feito essas projeções, principalmente na área de serviços, de um aumento de carga que poderia chegar até 70%. Mas hoje, justamente essa é a grande questão. E também definição das alíquotas, né? Outros países adotam pelo menos 3 alíquotas, né? Uma alíquota reduzida, uma alíquota regular e uma outra intermediária. Então, você tem alguns exemplos hoje em dia que adotam essas 3 alíquotas. Aqui no Brasil, o primeiro, né, a defesa, enfim, aí do projeto, a ideia era uma alíquota apenas na casa dos 25%. E aí, justamente, fazendo esse cálculo, certos setores, com certeza, teriam aumento de carga tributária e outros, redução, né? A indústria, de novo, sendo beneficiada. Então, a discussão agora é justamente, poderemos ter mais de uma alíquota nesse modelo ou não? Além disso, também certos setores, por exemplo, educação, saúde, enfim, serviços aí de assistenciais, né, sem fins lucrativos, até uma questão de isenção. Então, hoje, eu acho que o que está em pauta, né, nas discussões aí de bastidores é justamente a questão da definição das alíquotas, né, e se haverá mais de algum modelo a ser seguido, né? Acabando com essas distorções. Sim, na sequência, a pergunta de Nelson Kobayashi. Doutor, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de saber se está no radar dessa discussão a respeito da reforma tributária a desoneração da folha de pagamento, que é um pleito do empresariado, principalmente daqueles que mais empregam e que sabem qual é o peso de cada folha salarial, né? Que se paga tanto para o trabalhador, mas outro tanto para cada empregado, também de impostos ao governo. Está no radar a desoneração da folha? Ótima pergunta, Nelson. Realmente, essa é o que dizem, né? Enfim, que seria a próxima etapa, né? Dentro da proposta aí, olhando agora na palavra da moda, aí, o arcabouço inteiro, nosso arcabouço tributário inteiro. Então, a ideia é começar pela parte do consumo, né? Chamado desse imposto sobre consumo, que seria o IVA, né? Que daria essa simplificação, né, com a substituição de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. E aí o passo seguinte, né, seria justamente entrar na questão de folha de pagamentos. É muito importante, como eu falei, para o setor, né, de serviços, que são os grandes empregadores, isso teria uma forma, vamos dizer, de compensação. Então, por um lado, ok, eu terei um aumento aqui da minha carga tributária em função do IVA, mas, por outro lado, deveria ter uma desoneração da folha. Então, isso está no radar, sim.
é uma discussão bastante importante, inclusive pode ser uma solução justamente para destravar, vamos dizer, essa questão. Hoje, né, já essa desoneração de folha é aplicada já para determinados setores aí da economia, então a ideia seria conseguir com que essa desoneração atingisse mais setores, esses setores que são muito importantes, que empregam muita gente, e aí seria uma forma de equilibrar um pouquinho a conta aí para o lado desses setores que provavelmente terão um aumento aí de carga, sim. Doutor Francês, a gente sabe que o sistema tributário no Brasil é muito complexo, empresas às vezes têm departamentos inteiros para cuidar da burocracia que muitas vezes é gerada por esta área aqui no Brasil. Mas eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor acha que a partir do arcabouço fiscal, ou o arcabouço como está, inviabiliza a sequência da reforma tributária também? Até que ponto que a reforma tributária é uma continuidade do que se define como arcabouço fiscal? A questão da reforma tributária, eu acho que ela é muito importante até para que o governo possa atingir suas metas definidas no arcabouço fiscal. Tendo em vista que, pelas projeções, enfim, há um aumento, vamos dizer, até importante com relação ao PIB, né? A gente falando aí em 10 anos, mais ou menos, né? Que seria um período aí de transição completo ou quase completo da reforma. Então, o impacto, né, a importância dessa agenda, inclusive a disposição do governo, eu acho que até dos próprios, né, congressistas, né, empresários e tudo mais, toda a sociedade, que realmente a gente não fique para trás, né? E para o arcabouço fiscal, para o novo marco regulatório, contribui bastante, né? Essa que é a ideia, você com a reforma, você conseguir ter uma arrecadação, vamos dizer, mais homogênea, ser mais competitivo, principalmente, né, para toda a economia, indústria, principalmente exportações, enfim, toda a área produtiva, ter mais competitividade, com isso trazer mais arrecadação, trazer mais investimento, né? Existem também projeções de que só o fato de se votar a reforma, até eu estou falando dessa primeira fase, inclusive, né, agora do IVA, né, do chamado aí, essa mudança do sistema do imposto de valor agregado, com isso já destravaria uma série de investimentos estrangeiros, enfim, nós ficaríamos mais atraentes aí para os investidores. Questão de também taxa de juros, né, com mais investimento, né, crescimento econômico, conseguir derrubar um pouquinho essa taxa de juros também. Enfim, eu acho que o cenário inteiro é positivo. Agora, com relação à continuação, ou seja, aí entrar na questão de imposto de renda, questão de tributação de dividendos, aí isso eu acho que vai demorar um pouquinho mais, vai continuar na agenda, mas aí ano que vem já existe a agenda aí de eleições, né? Então é capaz que atrapalhe um pouco essa continuidade, mas eu acho que existe vontade e passando essa primeira fase, eu espero pelo menos que se continue caminhando aí para uma simplificação realmente desse nosso modelo, que é único aqui no Brasil, e não no bom sentido, né? E, doutor, como que fica dentro da reforma mesmo a questão de alguns incentivos para alguns setores, como o automotivo, por exemplo? Então, a questão dos incentivos ainda está em discussão, mas a princípio a ideia seria acabar com os incentivos na forma que eles existem hoje. A ideia seria criar, por exemplo, um chamado fundo de compensação, enfim, para que esses setores sejam, vamos dizer, compensados de alguma forma caso haja alguma distorção. Hoje, os incentivos causam essa distorção, né? Como existe um período de transição que se prevê aí para que todas as empresas entrem, né, todos os setores entrem na nova forma, né, desde que seja aprovado, logicamente, a nova forma de tributação, a ideia seria justamente criar ou esse fundo ou alguma forma de se compensar eventuais
perdas ou distorções que ocorram em determinados setores, como, por exemplo, enfim, automobilístico, mesmo, né, a gente fala em agronegócio, né, existe uma questão, uma preocupação muito grande com relação ao agronegócio, porque a maioria dos produtores rurais hoje são pessoas físicas, né? Então você tem atividade rural na pessoa física que não paga uma série de tributos hoje em dia e com a nova sistemática passariam a ter que recolher esses tributos. Então isso também é uma preocupação bastante grande, se endereçar esse tipo de eventual distorção que possa ocorrer, mas isso está sendo objeto aí de discussões aí agora também nesses últimos dias aí, antes da entrega do texto final. Doutor Francisco, a última pergunta, Kobayashi. Doutor Francisco, a gente sabe que uma das ideias é simplificar o sistema tributário, mas isso impacta, acredito, também na divisão desses impostos entre os entes da federação. Com o sistema complexo que nós temos hoje, a gente sabe que tem muitos tributos para a União, muitos para os estados, outros para o município. Diante de uma simplificação, tal como vem sendo discutida a reforma tributária, como ficaria à disposição dos entes da federação? Quem ganha e quem perde nessa disputa entre governo do estado, municípios e União? Ótima pergunta. É interessante porque todo mundo fala, né, na reforma tributária e tudo mais, mas na realidade ninguém quer deixar de arrecadar, todo mundo quer continuar tendo controle da chave do seu cofre. Então, assim, esse é um tema que é super relevante e importante. Inclusive, no começo, né, sempre a reforma tributária, como a gente está vendo agora, sempre travou muito em razão disso, né, dos governo estadual, municipal e federal não chegando a um acordo de como seria feita essa divisão. Inicialmente, até como eu falei, né, a ideia seria ter apenas um IVA, né, um chamado IVA, e seria justamente a substituição dos impostos federais, estaduais e o ISS municipal, num só imposto, sendo, vamos dizer, controlado, vamos chamar assim, né, arrecadado pela União. Isso causou, né, ainda causa, enfim, uma grande incerteza por parte dos governadores e prefeitos, no sentido de que nós vamos ter que ficar, como é que vai ficar essa divisão, a questão da arrecadação, repasses de recursos, enfim, a gente sabe como isso é complexo e como funciona. Então, colocou-se em pauta uma discussão sobre o IVA que chama-se IVA dual, ou seja, os impostos federais que estão sendo substituídos, né, PIS, COFINS e IPI, ficar com IVA com administração federal, ou seja, seria um IVA federal, ICMS e ISS passar para um IVA, vamos dizer, estadual / municipal. Então, eles fariam essa divisão, onde o ente arrecadatório federal continuaria como, vamos dizer, hoje, administrando esses recursos, né, federais, e o IVA estadual, né, municipal, também com as suas ferramentas aí de arrecadação, de forma que acomode, né, principalmente aí com relação à questão política mesmo, acomode essa situação de uma eventual desconfiança com relação à União, e aí prefeitos e governadores tendo esse controle maior, né, continuando como seria hoje, né, tendo controle da arrecadação dos recursos. Então, com isso, conseguiu-se caminhar com o projeto, então tudo indica que vai provavelmente ser nesse sentido. Havia uma resistência muito grande, mas agora, assim, dizem que, né, segundo os defensores, não seria um modelo ideal, o ideal seria só ter realmente um IVA, mas diante dessa situação, isso não está fora de pauta e está sendo discutido. Essa aplicação do IVA dual seria uma forma de acomodar, vamos chamar assim, essa desconfiança entre União, estados e municípios e possibilitar justamente o encaminhamento e a votação do projeto. Falamos sobre a reforma tributária com o advogado Dr. Francisco Neto. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Bom fim de semana a todos.